Bom, boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa sessão. Quero cumprimentar aqui o conselheiro Alexandre Pors, conselheiro Ricardo Giuliani, conselheira Luciana Luz de Carvalho, nosso diretor-geral Carlos Alvim, nosso ouvidor Luiz Viana, aqui os doutores Felipe Kirchner e Pedro Poli de Figueiredo, pela Defensoria Pública e pela Corsã, respectivamente. Todos que nos assistem aqui, a assessoria da casa, os que nos assistem na modalidade online. Então, vamos dar início à nossa sessão. Item 1, aprovação das atas. Esse item, então, eu proponho que a gente não aprecie a ata número 5, extraordinária 2026, considerando que acho que podemos deixar para a próxima sessão, né? Então, se todos estão de acordo, então não apreciamos, então, a aprovação dessa ata. Item 2, análise do processo número 000-246-3900-24, que trata da compensação financeira aos usuários da Corsã por desabastecimento de água no município de Santa Maria. Conselheira relatora, conselheira Luciana Luz de Carvalho, conselheira revisor, Ricardo Giuliani Neto. Então, passo a palavra à conselheira relatora para fazer a leitura de seu voto. Boa tarde, presidente. Boa tarde, conselheiros, colegas que estão presentes aqui neste auditório, doutor Pedro Henrique, pela Corsã, doutor Felipe Kirchner, pela Defensoria. Muito bom recebê-los. Também muito bom receber o Porce aqui na agência, fisicamente, né? Também cumprimento a coordenadora do PROCON de Santa Maria, doutora Márcia Moro, e também os PROCONs, os representantes de Caxias e Garibaldi, que também estão presentes. Vamos lá, então. Então, o processo é o 246-3900-24, que trata da compensação financeira aos usuários por desabastecimento de água no município de Santa Maria. Senhores conselheiros, este expediente trata do pedido de reconhecimento de excludente de compensação financeira aos usuários formulado pela Corsã Egea em relação ao desabastecimento de água ocorrido em Santa Maria, nos bairros Cerrito, Cerrito 2, Condomínio Real Parque, Jardim Berlese, Parque Dom Antônio Reis, Patronato e Vila Floresta. Relata a concessionária que a interrupção do abastecimento de água durou 20 horas e 35 minutos do dia 17 de janeiro de 2024, ocorrendo o restabelecimento do serviço aos usuários no dia 18 de janeiro de 24. Atribui o desabastecimento à interrupção da energia elétrica fornecida pela concessionária Rio Grande Energia, RGE, em 2 unidades consumidoras da companhia e bairros do Búster, Cerrito e Dom Antônio Reis, ocorridos em razão do forte temporal que atingiu a cidade em 16 de janeiro de 2024. Assim, com base na interrupção de energia elétrica imputada à RGE, a Corsã Egea requer a excludente de compensação financeira por fato exclusivo de terceiro, com fundamento no artigo 3º, caput e parágrafo 1º da Resolução Normativa AGERGS número 37 de 2017. Para isso, a companhia cita doutrina jurídica e precedentes da Diretoria-Geral e da Diretoria de Qualidade dos Serviços, órgão este que era responsável pela atuação técnica nos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário até dezembro de 2024, bem como na adoção de medidas destinadas a mitigar futuramente os efeitos do desabastecimento, como a contratação de geradores. A Diretoria de Qualidade dos Serviços manifestou-se na informação DQ 91 de 2024, na qual opinou contrariamente ao deferimento do pedido de excludente de compensação financeira, alegando que 1. A concessionária não prestou esclarecimentos requisitados pela GERGS. 2.
não apresentou o relatório de interrupções do fornecimento de energia elétrica emitido pela RGE. 3. Não foi apresentado nenhum documento que comprove a interrupção do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora número 3095-080-341. Além disso, a Diretoria de Qualidade dos Serviços, observou que o plano de contingência e emergência da concessionária para Santa Maria não estabelecia o uso de caminhões-pipa para os casos de desabastecimento causados por energia elétrica, por interrupções na energia elétrica. Nem tampouco em relação a qualquer evento que resulte desabastecimento para os estabelecimentos prestadores de serviços essenciais como hospitais, presídios, creches e escolas, dentre outros. Por sua vez, a Diretoria de Assuntos Jurídicos analisou a questão na informação DJ número 234 de 2024, afirmando que a falta de energia elétrica poderia, em tese, ser tratada como fato de terceiro, uma vez que a concessionária de energia elétrica é alheia à relação existente entre Corsã, EGEA e o usuário ou consumidor. Todavia, a diretoria entendeu que a falta de energia é situação previsível e corriqueira, constituindo caso fortuito interno relacionado ao risco ordinário da atividade de abastecimento de água e esgotamento sanitário, imprestável para o afastamento da compensação financeira em questão. O diretor-geral indeferiu o pedido de excludente de compensação financeira postulada pela Corsã-EGEA, com fundamento nos pareceres acima referidos, em detalhada decisão que foi homologada pelo Conselho Superior da AGERGS na resolução homologatória número 595 de 2025. Em 24 de fevereiro de 2025, a concessionária apresentou a carta número 551 de 2025 ao Conselho Superior com pedido de reconsideração à resolução homologatória número 595 de 2025, com fundamento no artigo 89 do Regimento Interno da Agência, aprovado pela Resolução Normativa número 27 de 2016. Alegou que a RGE informara que para as unidades consumidoras da Corsã, número 3095695059 e número 3095080341, abre aspas, não é possível a emissão de relatório de memória de massa, fecha aspas. Além disso, repisou suas alegações apresentadas no pedido de reconhecimento da excludente, com destaque para o temporal nos dias do desabastecimento. Assim, requereu a suspensão da decisão homologatória e o deferimento do pedido de reconsideração. Em nova análise técnico-regulatória realizada na informação DSI número 87 de 2025, a Diretoria de Saneamento e Irrigação afirmou que a concessionária não apresentou quaisquer elementos novos para alterar o entendimento já manifestado no parecer emitido pela Diretoria de Qualidade dos Serviços, opinando pelo indeferimento do pedido. A Procuradoria Setorial manifestou-se no memorando PSE número 95 de 2025, opinando pelo indeferimento do pedido, uma vez que a compensação financeira é a regra e a concessionária não se desincumbiu do ônus probatório quanto à excludente postulada. É o relatório, colegas, senhores e senhoras. Obrigado, conselheira Luciana. Então, temos aqui 2 pedidos de inscrição. Passo a palavra à Corsã, então, representado pelo seu advogado, doutor Pedro Poli de Figueiredo, para a sua manifestação, de modo que o seu tempo é de até 10 minutos pelo nosso regimento. A palavra é sua, doutor. Excelentíssimo senhor presidente em exercício, em nome de quem saúdo a senhora conselheira relatora e os senhores conselheiros aqui presentes, excelentíssimo senhor diretor-geral, em nome de quem saúdo o competente quadro de servidores da AGERGS, excelentíssimo senhor defensor público, Dr. Felipe Ketchner, né? Em nome de quem saúdo a todos os presentes, inclusive aos órgãos de defesa do consumidor
que aqui assistem. Eu pensei em perguntar, inicialmente, que processo é esse? Do que saiu? Qual é a fonte normativa em relação a essa decisão que diz respeito à compensação financeira? Nós vamos falar de uma resolução normativa da GERGS, que seria a 37 de 2017, que fundamentaria essas compensações financeiras. E a pergunta é: pode? É com esse rito? Mas eu quero falar primeiro das questões de ordem material, depois vou falar das processuais. Do ponto de vista material, o que aconteceu de fato? Isso está ao longo do processo. O que de fato aconteceu? Teve um grande temporal de grandes proporções, que fez cair árvores, e isso é fato público, notório e relatado dentro do processo pela concessionária. Ou seja, a causa direta e imediata não foi uma falha da Corsan. A causa direta e imediata do dano não foi uma atuação negligente. Ao contrário, dentro do processo, há elementos que demonstram que a Corsan fez de tudo para mitigar os danos, para trazer toda a possibilidade de restabelecimento o mais rápido possível, a despeito de que terceiro não conseguiu fazer a tempo a restauração da energia que era de sua competência. Era a RGE que teria que ter restaurado a energia. A despeito disso, a Corsan foi atrás de geradores, fez o mais rápido possível, em menos de 24 horas, restabeleceu com geradores, comunicou esses fatos. Bom, o que mais nós temos? Cabe um ressarcimento de forma geral para todos integrantes de um bairro? É isso? Nós temos aqui uma questão de um risco integral de concessionário? Isso pode? Nós temos isso no nosso ordenamento jurídico? Quais são os elementos para o dever de ressarcir, ou seja, a responsabilidade civil? Primeiro, é preciso que haja uma ação ou omissão imputável a alguém. Houve uma ação da companhia que causou dano, uma atuação errada, equivocada, houve omissão em relação ao fato. Aqui não passa por esse primeiro elemento. Segundo, dano causado a terceiro. Onde é que está o dano? Quem é que sofreu o dano? Todos sofreram igualmente o dano? E por isso precisa? Ora, se há um dever pelas normas da Agência Reguladora Nacional de que as caixas tenham pelo menos, recomendam que seja 72 horas, mas pelo menos capacidade para 24 horas de consumo normal. Opa, nós temos aqui um elemento em relação ao dano que pode ser que tenha gente que não tenha caixa. E aí, ao não ter pelo menos um consumo adequado para esse tempo, nós vamos ressarcir a todos? Bom, e é preciso que haja um nexo de causalidade entre o dano sofrido e a ação ou omissão da concessionária. Onde está o nexo de causalidade? Nós temos aqui várias excludentes que podemos mencionar. O nexo de causalidade não é nem direto, nem imediato, como determina a jurisprudência
mansa e pacífica do Supremo Tribunal Federal. Nós temos excludentes. Nós temos, a começar por fato de terceiro. Foi terceiro quem não cuidou. Foi terceiro que deixou de restabelecer energia, não foi a Corsã. A Corsã poderia, ela ter ido na rede de energia elétrica e restabelecido? Não, ela não podia. Ela não tem essa competência. Ela não pode. Então, quem causou a demora no restabelecimento não foi a Corsã. A Corsã fez de tudo para que o mais rápido possível houvesse o restabelecimento. Temos aí o elemento de que quem sofreu dano, algumas vítimas não tinham caixa. Bom, essas podem ter sofrido. Tem alguma demonstração no processo de pessoas que foram até a Corsã requerer essa indenização? Houve valores demonstrados? Como é que nós vamos fazer? Outro elemento de afastamento, caso fortuito e força maior. O dano ocorreu por um evento extraordinário da natureza. E aí eu pergunto para vocês, quem for visitar os contratos de concessão, de quem é o risco por caso fortuito e força maior? Com toda razão, o contrato estabelece que é do poder público. E por quê? Porque normalmente, na definição das pautas de risco, o risco vai ser normalmente atribuído a quem tem maiores condições de enfrentá-lo. Não é por outra razão que o contrato estabelece o reequilíbrio econômico e financeiro se houver caso fortuito ou força maior. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos indenizar, independentemente de valor, independentemente de dano, aquele grupo de pessoas atingidas, e, de outro lado, vamos onerar todo o contrato com impacto, senhores membros de órgãos de defesa do consumidor. Todos os consumidores acabarão tendo que pagar, porque isso foi evento da natureza, isso vai ter impacto na tarifa. O reequilíbrio econômico e financeiro diz o contrato e diz a lei de concessões que quando é caso fortuito ou força maior, tem que restabelecer. Não é o Pedro Henrique dizendo isso. É a lei 8987. É o contrato de concessão que está dizendo isso. Então, vai dar com uma mão a um e vai impactar a tarifa de todos. É isso que se quer? É isso que preconiza a Resolução 37 de 2017, sem qualquer demonstração do dano. Ninguém apresentou custos que teve. Ninguém. Então, se vai pagar um dano de forma geral e abstrata, num risco integral. O senhor tem mais 30 segundos. Ok. Então, apenas pedindo desculpas pela ênfase, pedir aqui que seja retirado o dever de indenizar. Obrigado. Obrigado, doutor Pedro Poli de Figueiredo. Então, agora, segundo o pedido aqui de manifestação, temos pedido do doutor Felipe Kirchner, pela Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul. Também, da mesma forma, o senhor tem até 10 minutos para a manifestação. Excelentíssimo senhor conselheiro Lucas Fur, hoje presidindo aqui esse Conselho Superior da AGERGS. Queria dizer que é muito gratificante, pessoalmente, como seu amigo, mas também como pertencente aqui, né, do Sistema de Proteção do Consumidor, que esteja ocupando esse local aqui hoje. Excelentíssima senhora conselheira Luciana Luz de Carvalho, relatora deste expediente, deste processo, demais conselheiros dessa AGERGS, o excelentíssimo senhor diretor-geral da Casa, a quem cumprimento todos os servidores aqui dessa AGERGS,
a nossa audiência, vou cumprimentar a todos e a todas na figura da minha querida amiga também, Márcia Moro, lá, que é super combativa, lá do nosso PROCON de Santa Maria. Embora, excelências, não precisasse fazer uma observação do porquê a Defensoria Pública novamente ocupa essa tribuna, acho que esse é um caso que merece uma breve reflexão, né? Primeiro porque já se justificaria da importância do caso para a comunidade de Santa Maria. Mas acho que essa é uma decisão aqui desse Conselho Superior que tem um potencial para fixar, né, um paradigma para outras situações, né? E principalmente porque aqui no debate, ao olhar da Defensoria Pública, e sempre esse olhar da Defensoria Pública voltada a essa proteção dos vulneráveis e dos hipervulneráveis, nós temos algumas questões que nós entendemos como graves imprecisões técnicas e alguns argumentos até de ordem mais falaciosa que nós vamos tentar desconstruir de novo, a fim de contribuir com a decisão aqui do colegiado, nesse olhar da proteção do consumidor, que, na nossa visão, tem que ser intransigente, né? A primeira questão, e oprimido pelo tempo aqui, que espero respeitar, vou fazer observações bem sistemáticas aqui, já foi encaminhado um memorial aqui para Vossas Excelências, mas a primeira questão é uma preliminar de inadmissibilidade do pedido de reconsideração. O pedido está lastreado no artigo 89 do Regimento Interno da AGERGS, como sendo um recurso contra uma decisão do Conselho Superior exarada, em fase da resolução homologatória 595 de 2025. Contudo, o dispositivo regimental é expresso ao delimitar o cabimento do pedido de reconsideração tão somente em face de decisões originárias que sejam emitidas em única instância pelo Conselho Superior, quando na verdade não é o caso, já que o Conselho Superior aqui adotou e exerceu exclusivamente seu papel de controle e chancela colegiada por imposição legal e regulamentar em face da homologação da decisão do excelentíssimo senhor diretor-geral da Casa. Com relação ao mérito, entrando no mérito, e percebam, né, por uma instituição que vela efetivamente pela ampliação do contraditório da ampla defesa, não é fácil que a gente venha aqui arguir certas questões formais, mas é importante, né, que no debate aqui da Casa as questões regimentais sejam devidamente observadas. No mérito, a Defensoria vai, e vou fazer isso de forma muito sistemática de novo, para não ocupar o tempo de Vossas Excelências, 7 argumentos. O primeiro deles, eu acho que não está aqui em debate, já que a própria concessionária admite nas suas razões, é que a responsabilidade é que ela é objetiva. E sendo objetiva, ela prescinde efetivamente do elemento, né, culpa. Segundo, que aqui, diferentemente do alegado pela Corsã, no entendimento da Defensoria Pública, é nítida a comprovação dos requisitos para a indenização, em termos do amparo legal para isso e do substrato fático que se apresenta e que está bem delineado no expediente. Há um evento, uma conduta posta, há um claríssimo dano observado, e é interessante, né, pressupor que o consumidor que fica mais de 24 horas sem água na sua casa teria que provar alguma coisa. Ou qualquer um de nós, e aqui não é um mero de sabor, que fique 24 horas sem água na sua casa, vai efetivamente sofrer um dano. Quer dizer, é uma inversão total de um contexto, e aqui não estamos nem falando de um dano em re ipsa, é um dano óbvio, né, a partir de uma má prestação do serviço. E o nexo de causalidade também, ele é obviamente claro. Terceiro, com relação às excludentes aqui excludentes de responsabilidade, aqui tem um ponto importante, né? Quando a gente fala em proteção do consumidor, e é o caso aqui, porque a norma de regência, que é uma norma de ordem pública de interesse social, que é o CDC, ele estabelece excludentes taxativas, né? E vou listá-las aqui, para a gente perceber, e duas eu vou me ater um pouco mais de forma detida, mas elas não se apresentam no caso. A primeira seria a não colocação do serviço no mercado, obviamente ele está posto, né? O segundo é a inexistência de vício ou do defeito, no caso houve a má prestação do serviço. A culpa exclusiva do consumidor, que também não existe, embora a alegação de que alguns consumidores possam não ter a caixa d'água na sua casa, mas que, enfim, parece que o consumidor ele é culpado, né, pela situação do qual ele é cometido, e principalmente as outras duas que me parecem relevantes, né? A culpa exclusiva de terceiro e o caso fortuito e força maior, que eu vou me deter. Com relação ao fato exclusivo de terceiro, aqui é uma questão de ordem técnica, mas na visão da Defensoria, singela, né? Obviamente que a concessionária de energia elétrica, que pode ter, eventualmente, na cadeia de concausas que levou à má prestação de serviço, contribuído para o fato, ela não pode ser considerada terceira, porque, obviamente, ela integra a cadeia de consumo, né, da prestação do serviço. E nenhum partícipe da cadeia de consumo da prestação do serviço pode ser considerado terceiro. O terceiro é aquele agente que, não integrando a cadeia, de uma forma absolutamente extraordinária, acaba afetando o serviço. Não existe nada
aqui, e tanto que não existe, salvo engano, qualquer doutrina em jurisprudência nesse sentido, de admitir que alguém que participe da cadeia possa ser considerado terceiro. Seria nós vilipendiarmos completamente aquilo estabelecido expressamente no CDC. Né? E um outro ponto que a Defensoria Pública, né, excelentíssimo conselheiro Lucas Fur, é testemunha, porque organiza um evento, inclusive, sobre isso, e que nós defendemos lá, como vamos defender aqui, embora a imprevisibilidade dos eventos, e aqui, no nosso entender, se consolida um fortuito, obviamente também interno, e não um fortuito externo, né? E nem vou me ater muito a isso, porque parece aqui que isso é bastante consolidado. Aqui não é uma questão de imprevisibilidade ou não do evento. E nós temos que cada vez mais pensar, e vou me posicionar, embora seja uma questão colateral daqui, o quanto a alocação desses eventos que são cada vez mais previsíveis, eles devem ser reequacionados nos riscos dos contratos de concessão. Isso vou me ater depois no final. Um outro ponto aqui, um quinto ponto, é a competência da AGERGS para, obviamente, instituir esse tipo de indenização como fez aqui. Não se trata de indenização presumida, não se trata de ela estar desvinculada, como disse antes, aos requisitos de indenização de responsabilidade, porque eles se apresentam perante o caso e perante a norma. Não há uma automaticidade, quer dizer, há uma análise detida dessa agência reguladora a respeito do evento. Então não é algo que não passa pelo crivo aqui, tanto dos servidores técnicos quanto desse Conselho Superior. Então não se trata de uma compensação financeira meramente automática, se trata de uma norma que, na verdade, torna a prestação e a regulação mais eficiente. Seria impensável que nós, no século XXI, a gente vai exigir que todos os consumidores afetados vão procurar a Corsan. Porque isso, além de ser inviável, é nós instituirmos uma perversidade do sistema, de que essas pessoas efetivamente nem sabem que têm esse direito. Então não há o que se falar de como nós podemos retroceder nesse ambiente. É mais do que óbvio, ao olhar da Defensoria Pública, que a AGERGS, ao instituir esse parâmetro de compensação, está agindo não só na proteção dos consumidores, como na questão da eficiência e da moralidade administrativa. Vou passar aqui sobre a legalidade e a constitucionalidade da resolução, e também sobre a questão da motivação, que houve na argumentação da AGERGS, mas não foi trazido aqui à tribuna, da motivação da decisão. Agora, o último ponto que vou destacar no mérito, já passo para os pedidos finais, é a questão do ônus da prova. Quer dizer, se existe alguma questão da concessionária, né, passível de minorar o dano, e aqui um outro ponto, né, no entender da Defensoria Pública também, não seria passível a redução equitativa, né, pela culpa, que não do terceiro ou de alguém, pelo 944 do Código Civil, já que o sistema é de responsabilidade objetiva, então não sendo culpa, não posso utilizar a culpa como forma de redução, mas o fato é que esse é um ônus da prova da concessionária, que, salvo engano, também não se desincumbiu a contento. Quer dizer, se eu tenho uma coletividade lá afetada e parte dessa coletividade não tem caixa d'água, não tem alguma questão que pudesse minorar, bom, isso teria que vir aos autos e não pode ser, né, colocado, e já encaminho o final. O doutor tem mais um minuto, só para avisar. Ótimo, obrigado, conselheiro. Não pode ser colocado ao crivo, então, dos consumidores, seja dessa defensoria como, né, representante desses consumidores, ou do PROCON, lá da Márcia Moro, fazer essa prova, porque é uma questão que está posta e, portanto, cabe à concessionária que não se desincumbiu a contento. Então, a Defensoria Pública pede a manutenção e o acolhimento da decisão do DG, e só um ponto aqui, e vou usar meus últimos 30 segundos para isso. No entender da Defensoria, essa compensação não pode ser determinado por esse Conselho, que ela integre o futuro reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, sob pena de a gente estabelecer uma perversidade aqui com o consumidor. Seja pelo fato de que o consumidor vai ser beneficiado e vai ser onerado por outro, ou pelo fato de que toda a coletividade vai ser onerada por isso. Quer dizer, tem que ser equacionada com relação a quem deu causa ao evento, que é a concessionária. Então, Vossa Excelência, eu agradeço aqui o espaço e me coloco à disposição. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Felipe Kirchner. Eu agradeço ambas as contribuições da concessionária e do representante da Defensoria Pública, e devolvo a palavra à conselheira Luciana Luz de Carvalho para a leitura da fundamentação do seu voto. É sua. Obrigada, presidente. Inicialmente, recebo o pedido de reconsideração como recurso administrativo, uma vez que o artigo 89 do Regimento Interno da AGERGS estabelece, abre aspas, que da decisão originária emitida em única instância pelo Conselho Superior,
cabe pedido de reconsideração no prazo de 10 dias contados da publicação no Diário Oficial do Estado, fecha aspas. Como se viu no relatório, a decisão inicial neste processo foi tomada pelo diretor-geral com fundamento no artigo 3º, parágrafo 3º da Resolução Homologatória número 36 de 2017 e, posteriormente, homologada pelo Conselho Superior. Portanto, não há que falar em decisão originária emitida em única instância. Aliás, a Resolução Homologatória número 595 de 2025, emitida pelo Conselho Superior, pressupõe exatamente a decisão do diretor-geral vindo à homologação, que é o ato destinado ao controle da legalidade a dar eficácia à decisão prévia. Por isso, e com este fundamento fático, a existência de anterior decisão, a identidade do prazo do pedido de reconsideração e do recurso administrativo, respeitado pelo recorrente, e com fundamento jurídico no princípio do formalismo moderado que orienta o processo administrativo, materializado no artigo 3º, incisos 9 e 10 da Lei Estadual nº 15.612 de 2021, que regula o processo administrativo estadual, recebo o pedido de reconsideração da Corsã como recurso administrativo. Registro que os pressupostos recursais da tempestividade, legitimidade e interesse processual estão atendidos pela Corsã Egea. Passo a examinar o mérito da compensação financeira para parte da população de Santa Maria em função do desabastecimento de água por um período de 20 horas e 35 minutos consecutivos, no dia 16 de janeiro de 2024, que afetou os usuários dos serviços em 7 bairros da cidade, em razão da falta de energia elétrica em 2 unidades da companhia. A recorrente, e aqui faço um parênteses para concordar com o doutor Felipe Kirchner, que este caso pode ser, a depender da decisão do Conselho, emblemático, porque nós temos, a AGERGS tem dezenas de processos de compensação financeira nos 250 municípios regulados. E isso, então, tem uma importância muito grande para os usuários, para os consumidores, especialmente, e, claro, para a companhia também. Voltando ao voto. A recorrente postula o reconhecimento da excludente de compensação financeira com base na ocorrência do fato de terceiro, prevista na Resolução Normativa número 36 de 2017, que dispõe o seguinte: artigo 3º. Considera-se interrupção de longa duração do serviço de abastecimento de água toda aquela que se estende por período igual ou superior a 12 horas consecutivas, exceto as interrupções programadas com aviso prévio ao usuário e ao ente regulador, nos termos do artigo 4º, as decorrentes de situação de emergência ou de estado de calamidade pública oficialmente reconhecidos na forma do disposto no artigo 7º do Decreto 7.257 de 2010, as resultantes de caso fortuito ou força maior e aquelas comprovadamente causadas pela ação de terceiros, sem a possibilidade de controle por parte do prestador dos serviços, desde que devidamente demonstrada nos termos do parágrafo 2º. Parágrafo 1º deste artigo. O delegatário do serviço público de abastecimento de água é obrigado a compensar financeiramente os usuários afetados em todos e quaisquer eventos de interrupção de longa duração deste serviço, nos termos do capítulo 4 desta resolução, salvo as exceções contidas no caput deste artigo e observado os parágrafos 2º e 3º inframencionados. Como já visto, a Corsã Egea opõe-se à compensação sob a alegação de falta de energia elétrica ocorrida em razão de temporal no município, atribuindo à RGE a condição de terceiro, causadora do desabastecimento. A argumentação da companhia não procede. O conceito de terceiro, para fins de exclusão da obrigação de realizar a compensação financeira, não ocorre quanto à relação jurídica entre consumidor ou usuário,
e a Corsã Egea, mas sim quanto ao vínculo com a prestadora de serviços ou com o usuário. A esse respeito, é útil trazer a lição de Paulo de Tarso Sanseverino, integralmente aplicável ao caso ora tratado, lembrando aqui que o falecido ministro, né, excelente ministro do Superior Tribunal de Justiça, esta obra, ela trata da responsabilidade civil no Código do Consumidor e a defesa do fornecedor. Uma excelente obra. Então, aqui trago um trecho do que significa fato de terceiro. É atividade desenvolvida por uma pessoa determinada que, sem ter qualquer vinculação com a vítima ou com o causador aparente do dano, interfere no processo causal e provoca com exclusividade o evento lesivo. Atua sobre o nexo de causalidade entre o fato imputado a determinado agente e o dano sofrido pela vítima, cortando a relação de causa e efeito. Quando nos referimos à qualidade de terceiro, prossegue o autor, significa que esta pessoa não pode ter qualquer vinculação com o agente responsabilizado, como ocorre nas situações do artigo 1521 do Código Civil de 16, atual artigo 932 do Código Civil de 2002. Fecha aspas. Nessa perspectiva, a RGE não é, em absoluto, terceira em relação à Corsã. Ao contrário, a distribuidora tem contrato com a recorrente para o fornecimento de energia, que é insumo indispensável para os serviços de abastecimento e esgotamento sanitário. Veja-se o que dispõe a Resolução Normativa 36 de 2017. Artigo 2º, inciso 1. Para os efeitos desta resolução, considera-se: ação 1, ação de terceiros. Ato comissivo ou omissivo provocado pela conduta de agente identificado pelo delegatário ou pela autoridade competente que não guarde relação com a prestação do serviço de abastecimento de água e cuja ação ou seus efeitos comprovadamente não apresentem qualquer possibilidade de controle pelo delegatário, apresentando-se como causa exclusiva da interrupção de longa duração. Nesse sentido, a Lei 8987 de 2005, que é a Lei de Concessões e Contratos Públicos, estabelece a responsabilidade do prestador dos serviços em relação aos seus contratados. Incumbe à concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa responsabilidade. A prevalecer a tese da Corsã Egea, a responsabilidade pela execução defeituosa da repavimentação das vias urbanas após as obras de manutenção e expansão das redes de água e esgotamento sanitário, que constitui reclamação dos prefeitos há muitos anos, seria imputável unicamente às empresas terceirizadas, contratadas pela companhia para a execução do serviço, devendo os gestores municipais atuarem em relação a essas empresas. Obviamente que a conclusão não se sustenta juridicamente, como demonstrado acima. A Corsã Egea tem a responsabilidade pela continuidade do abastecimento de água, que é atributo do serviço adequado previsto no artigo 22 da Lei 8078 de 90, que é o Código de Defesa do Consumidor, no artigo 6º, parágrafo 1º da Lei número 8987 de 95 e no artigo 2º, inciso 11, da Lei número 11445 de 2007. Deve a companhia, portanto, realizar a compensação financeira em relação ao serviço básico das respectivas categorias para todos os usuários atingidos, conforme o valor atual da tarifa de água. Por isso, a interrupção no fornecimento de energia pela RGE não pode ser considerada fato de terceiro, apto a eximir a Corsã da compensação financeira aos usuários desabastecidos por mais de 20 horas consecutivas. Como se demonstrou, o terceiro é aquele que não tem vinculação com o fornecedor de serviços ou com usuários.
E aqui quero fazer um parêntese que vou agregar ao voto, que a Corsã, como usuária de energia elétrica, recebe compensação financeira. Pode receber, não estou falando que neste caso recebeu, mas a Corsã, assim como todos os usuários dos serviços, recebe também compensação financeira. E deve receber, né? Deve receber como usuário de serviços. Além disso, considerando que a existência de temporais no Estado tem sido fenômeno cada vez mais recente, cabe ao prestador de serviços adotar soluções existentes no mercado para evitar ou mitigar, não o temporal, não a chuva, não os eventos climáticos, mas os efeitos deles decorrentes, como o desabastecimento de água, que atinge com mais intensidade os consumidores economicamente vulneráveis que não dispõem de reservatório de água. Ao não tomar essa cautela, que pode incluir a instalação de geradores para o acionamento nessas situações de interrupção de energia, a Corsã faz a ponderação do custo-benefício entre a adoção de soluções disponíveis e o eventual pagamento de compensação financeira. E aqui agrego novamente, esta relação custo-benefício é legítima, mas é claro que, feita esta ponderação e essa escolha, não cabe a excludente também, né? Não caberia excludente neste caso de terceiros ou qualquer outro excludente. Dessa forma, o responsável pelo ônus dessa escolha técnica e econômica da companhia não é e não pode ser o usuário, em especial o consumidor, entendido como aquele que é presumidamente vulnerável e que não utiliza profissionalmente os serviços da Corsã. Nesse cenário, as opções adotadas pela Corsã Egea integram o risco empresarial, que acarreta o dever de compensação financeira nas situações de desabastecimento superior a 20 horas e 35 minutos, em violação do dever de continuidade do serviço, que é o caso ora tratado. Portanto, acolho o entendimento dos órgãos técnicos da AGERGS, favoráveis à compensação financeira a todos os usuários que foram privados do abastecimento de água por período superior a 12 horas consecutivas no dia 17 de janeiro de 2024, uma vez que a Corsã Egea não se desincumbiu do ônus que lhe compete, pertinente à existência do alegado fato de terceiro ou qualquer outro excludente. E aqui é importante salientar que a Corsã contou com defesa técnica, como sempre ocorre, né, defesa feita por colega advogada. Passo, então, ao voto, presidente. Perfeito. Por favor, presidente. Diante do exposto, voto por conhecer do pedido de reconsideração como recurso administrativo e, no mérito, voto por seu improvimento, determinando-se a Corsã a integral compensação financeira do serviço básico aos usuários, conforme suas respectivas categorias, de acordo com a tarifa vigente nesta data. 2. Voto por determinar à Diretoria de Saneamento e Irrigação a fiscalização sobre o cumprimento da presente compensação, de forma amostral, a ser instaurada em 2026, com a informação do resultado a este Conselho Superior. 3. Determinar que a Corsã Egea atualize o plano de emergência e contingência para o município de Santa Maria, nos termos da informação DQ número 91 de 2024. Eu voto, senhores conselheiros. Perfeito. Muito obrigado, conselheira Luciana. Vamos agora, então, à leitura do voto do conselheiro revisor Ricardo Giuliani Neto. Boa tarde a todos. Obrigado, presidente. Primeiro, cumprimentar os colegas que ocuparam a tribuna. Do Pedro, gostei da manifestação fática, como tem que ser. O Felipe, pela Defensoria Pública, uma instituição que cada dia mais adquire contornos que exacerbam a mera defesa individual do necessitado, partindo, no caso concreto, para a defesa de interesses difusos, heterogêneos ou homogêneos, o que demanda a participação de vossas senhorias, vossas excelências, em processos tipo de São José do Norte. Vocês não estiveram aqui. Transporte coletivo de metropolitano não estiveram aqui. E tantos outros interesses homogêneos e difusos que precisam da defesa de vocês.
Então, eu gostaria que não fosse só em matéria de saneamento, como, por exemplo, na Assembleia Legislativa, quando foi dito que este Conselho não construiu a defesa dos interesses do Rio Grande do Sul, e sim os servidores da GERGS, que merecem o meu respeito, porque sei o trabalho que eles fizeram na construção daquela proposta. Lá na Assembleia Legislativa não foi dito isso. Quero, então, dizer que eu me sinto muito honrado, como advogado que fui, em tê-los aqui. E esta é a grandeza do direito. Permitir que nós possamos, com lealdade, olho no olho, expressar as nossas opiniões. E nós aqui, conselheiro Porres, temos que gerar um regramento para permitir que a defensoria não use só a tribuna, mas use o processo. Peticione, participe, tensione e produza o que sabe fazer. A defesa dos interesses dos necessitados, segundo o artigo 120 da nossa Constituição, lá no artigo 5º da Carta da República. Feliz ou infelizmente, neste foro, eu não decido o que gosto, eu não sustento a minha convicção. Eu não debato simplesmente o que eu acho ou deixo de achar. Quando eu trabalho em matéria regulatória, eu preciso lidar com o contrato, eu preciso lidar com a lei, eu preciso lidar com o que eu não gosto, para fugir daquilo que se chama de populismo regulatório. Em 1968, existia um grande pensador na França, de 68, chamado Guy Debord. O grande Guy Debord escreveu um livro chamado A Sociedade do Espetáculo. E nós não podemos fazer regulação do espetáculo. Diz o Guy Debord, o espetáculo não é um conjunto de imagens, mas uma relação social entre pessoas mediada por imagens. É muito fácil fazer a fala mansa, a fala que agrada, e rasgo tudo o que nos trouxe até aqui. É fácil. Então, senhor presidente, passo a ler o voto. Por favor. Que diz o seguinte: a sanção que não ensina não regula, apenas pune. Toda a arquitetura do direito administrativo sancionador só se justifica pela função que a distingue da mera repressão, o aperfeiçoamento na prestação de serviços públicos, o incentivo à correção da falha, a melhoria concreta e verificável na operação fiscalizada. Onde essa função pedagógica falta, a penalidade não passa de exercício de força travestido de competência técnica. Aplicar multa sem que dela resulte comprovadamente um serviço melhor prestado é confundir o instrumento com o fim. Pune-se para dizer que se puniu, não para que o usuário tenha água, energia, transportes ou melhores condições. Essa distorção a doutrina dá nome: populismo regulatório. Consiste em converter a sanção em espetáculo de afirmação institucional, em métrica de rigor exibida ao público, em narrativa de austeridade que beneficia primeiro e, sobretudo, o próprio agente sancionador. Quem ganha nesse arranjo é o sancionador, sua imagem, seu indicador de desempenho, sua reputação de severidade. Quem perde é a sociedade, titular concreta e não abstrata do direito ao serviço público, que vê recursos, tempo e energia institucional da concessionária desviadas para o litígio administrativo, em vez de verem aplicados na rede, no investimento, na operação. Regular por espetáculo é agredir, com aparência de rigor, o único interesse que o sistema regulatório deveria servir: a prestação do serviço público. Contra essa tentação, a Lei de Introdução às Normas do Direito Público Brasileiro, Lei Geral de Aplicação do Direito Público, na redação que lhe deu a Lei Federal 13.655 de 2018, vincula o julgador administrativo, decide com base na norma e nas consequências práticas da sua decisão, não com base em convicção pessoal que forme sobre o caso concreto. A instância reguladora não é palco de convicções. Deveria ser a aplicação do direito positivo, com atenção às dificuldades reais do gestor e às circunstâncias que efetivamente cercam o fato. Não a valores abstratos
que o julgador prefira sobre o objeto que examina. As preferências se estabelecem no mundo dos votos. Quem quiser exercer suas preferências na definição do serviço público a ser feito, mas se candidate. Não é problema, isso é da democracia brasileira. Isso não é indulgência, nem se confunde com ela. Erro é erro. E como erro, há de ser tratado sem eufemismos, sem exceção construído à medida do caso, sem contemporização com o descumprimento verificado. O que a lei de introdução exige não é complacência, é fundamentação suficiente. Sancionar impõe demonstrar o nexo entre a conduta, a norma violada e o dano efetivamente produzido ao serviço, e não o presumir, não o substituir pela aparente indignação e não bastar-se com a gravidade abstrata do fato. Esse é o padrão que submeto esse voto a vossas excelências. É muito fácil escolher o inimigo da vez e durante anos bater nele, por ser o inimigo da vez, e não pelo fato que está comatado no processo. Trago um relatório complementar, adoto o relatório contra os fatos, a instrução processual a qual me reporto. Acrescento um fato necessário ao debate que proponho. Antes da distribuição a este colegiado, a diretoria-geral examinou 2 vezes o mesmo pedido de reconsideração. Os encaminhamentos 1714, 25, documento tal, 1692, 26, documento tal, de teoria idêntica, decidiu em ambas por não conhecer o pleito recursal da Corsã-Egea. Fundamento: o artigo 89 do Regimento Interno pressupõe decisão originária emitida em única instância pelo Conselho Superior, condição ausente na resolução homologatória 595, ato que confere eficácia em juízo de controle de legalidade à decisão anteriormente proferida ao senhor diretor-geral, pelo senhor diretor-geral. A diretoria-geral invocou o precedente deste Conselho, como não poderia deixar de ser, respeito à colegialidade. Esta casa tomou decisão sobre isso. Então não dá para fazer de conta que não tomou decisão sobre isso. Tomou decisão sobre isso. O processo 25.91.39.0015/5. E a extinta diretoria de assuntos jurídicos concluiu pelo descabimento de reconsideração em hipótese estruturalmente idêntica, entendimento acolhido por unanimidade no encaminhamento número 20/23 do Conselho. Relator, conselheiro Algir Lorenzon. A relatora recebeu o pedido de reconsideração como recurso administrativo, com fundamento no formalismo moderado, artigo 3º, 9º e 10º da Lei Estadual 15.612, e na identidade de prazos recursais. Discordo desse ponto de partida. Também respeito ao princípio da colegialidade, não conheço os pedidos. Por isso, talvez não cheguemos ao mérito na responsabilidade da concessionária, tratando a gente apenas como eventualidade. Assim relatei, presidente, em complementação da natureza da decisão impugnada. O artigo 89 do Regimento Interno da GERGS, aprovado pela Resolução 2716, é de dicção estreita. Cabe reconsideração exclusivamente da decisão originária emitida em única instância pelo Conselho Superior. Resolução homologatória 595/2025 não se enquadra nesse perfil. Ela sucede e pressupõe a decisão do diretor-geral, documento tal, que esta, sim, foi o ato decisório originário sobre o mérito da excludente e sua homologação pelo Conselho Superior. E na transição do direito administrativo, ato de controle, que confirma a legalidade e a eficácia quanto ao decidido, sem substituir o conteúdo da deliberação. O colegiado, ao homologar, não decide em única instância, referendo à decisão que já nasceu na instância própria e diversa. E a leitura já afirmada por este Conselho, no precedente invocado pela diretoria-geral, de identidade estrutural completa com o caso presente, também ali se questiona a reconsideração de decisão que homologava sem substituir deliberação anterior de instância técnica. A unanimidade daquela sessão é a jurisprudência interna a ser observada, em nome de isonomia, de previsibilidade que se exige de um órgão regulador. Da subsidiariedade do direito administrativo clássico em matéria regulatória. Ainda que se relativizasse a literalidade do artigo 89 do
regimento interno, o que não é o caso. A tentativa de emprestar ao pedido da Corsã regime de recurso administrativo genérico no direito administrativo clássico incorre em erro primário. O Instituto da Reconsideração, e como ele todo o edifício doutrinário clássico da autotutela administrativa e da revisão de atos pela própria administração, foi concebido nas relações bilaterais e verticalizadas. O Estado de um lado e o administrado de outro. O vínculo de subordinação direta. E não é esse o arranjo da atividade regulatória dos serviços públicos delegados. Estou dizendo óbvio. A relação que a AGERGS opera é estruturalmente trilateral. Agências, concessionárias e usuários. E sua dinâmica decisória não se aplica pela lógica do direito administrativo unilateral impositivo, senão pela lógica distinta do direito econômico da regulação, o equilíbrio contratual, a alocação eficiente de riscos, a continuidade do serviço e proteção do usuário como partes de uma equação, e não como sujeitos de uma relação de poder simples e unilateralizada. A doutrina que se ocupa da especificidade deste ramo já advertia, desde a formação do modelo regulatório brasileiro, que a inserção das agências no aparato estatal representa a superação do modelo tradicional de administração pública, e não a sua simples reprodução sob um novo rótulo. A regulação de serviços públicos delegados não é gestão administrativa comum, prolongada por outros meios. É a atividade que dialoga, em primeiro plano, com a racionalidade econômica da concessão, matriz de risco, equilíbrio econômico-financeiro, modicidade tarifária, e apenas subsidiariamente com institutos processuais de direito administrativo geral, que devem ser lidos e adaptados a esta racionalidade, e não impostos como forma indiferente ao objeto regulado. A própria arquitetura trilateral da relação regulatória já foi objeto de estudo específico na doutrina brasileira, exatamente para evidenciar que nenhuma das três posições, agência, concessionária ou usuário, se deixa capturar pela díade clássica do Estado administrado. Não há na espécie unilateralidade ou relação direta Estado-concessionário que justifique a aplicação sem mediação do Instituto da Reconsideração tal como concebido para os atos de império da administração central. A decisão técnico-regulatória, tomada em processo dialógico, instrução pela diretoria de qualidade, diretoria de saneamento, manifestação da procuradoria, decisão do diretor-geral, homologação pelo conselho, cujo mecanismo de impugnação, se cabível fosse, seria o recurso administrativo próprio do processo regulatório, e não do artigo 89. Cujo pressuposto é instância única não se verifica no arranjo procedimental da AGERGS, por decisões originárias do senhor diretor-geral, que posteriormente foram homologadas. Anoto no mesmo sentido que a Lei de Introdução das Normas do Direito Público Brasileiro, decisão em processo regulatório, não se fundem valores jurídicos abstratos, sem exame das consequências práticas da concessão. A consequência prática de substituir o regime recursal regulatório pela reconsideração genérica seria a rediscussão indefinida das decisões técnicas já duplamente analisadas pela instância originária e pela homologação, em detrimento da estabilização jurídica ou da segurança jurídica, como queiram usar. Por tais razões, não conheço pedido de reconsideração apresentado pela Corsã EGE, carta número tal, por incompatibilidade com o pressuposto da instância única inscrita no artigo 89 do regimento da AGERGS, e por reputar inadequada no plano metodológico a tentativa de emprestar o regime do recurso administrativo genérico do direito administrativo clássico, regime subsidiário e não substantivo em matéria de regulação econômica dos serviços públicos delegados. Eventualmente, senhor presidente, eu preciso tratar do princípio da primazia do contrato, dada a mais alargado direito que as pessoas se dão de exercer suas opiniões sobre a lei e sobre os próprios contratos que o Estado firma. Ainda que superasse a preliminar hipótese que considero improvável, divirjo também quanto ao mérito, especificamente quanto à qualificação do evento como risco interno da atividade.
A relatora afasta a qualificação do fato de terceiro porque a RGE mantém vínculo contratual com a Corsã EGEA, com base na lição civilista de São Severino, sobre a ausência de vinculação de terceiro como agente de responsabilidade. Erro jurídico grosseiro. É este critério pertence a outro terreno, o da responsabilidade civil extracontratual entre particulares, em que a ausência de vínculo é traço distintivo do terceiro e não a alocação de risco às concessões de serviço público. Não é esse, contudo, o critério que preside a alocação de risco nas concessões de serviço público. Nelas, a pergunta relevante não é se há contrato entre o concessionário e o agente causador do evento. Resposta que, aplicada literalmente, praticamente eliminaria a categoria do fato de terceiro em qualquer concessão de infraestrutura, de rede, pois é da essência dessas atividades depender de insumos e serviços contratados, energia, comunicação, transportes. A pergunta juridicamente correta é outra. A que sistema de alocação de riscos as partes da concessão, poder concedente e concessionária, atribuíram a este tipo de evento? E a resposta aqui é dada pelo próprio contrato. O termo aditivo de indicação dos contratos de programa, número 289, regime de concessão de serviço público, contrato de concessão 024, número 24, firmado entre Corsã, AGE e município de Santa Maria, é homologado por esta casa por intermédio da resolução 804. Arrola entre as hipóteses que ensejam reequilíbrio econômico, cláusula 12.1.5.3, o caso fortuito ou a força maior, especificamente a indisponibilidade de energia elétrica decorrente de fatos não imputáveis à Corsã, cláusula 12.1.6.10. Eu não preciso gostar disso aqui. Está lá no contrato, aprovado por esta casa, que no seu artigo 3º chega ao requinte de dizer que nem vícios existem. Na resolução 804, o mesmo instrumento restringe o risco ordinário da concessionária quanto a falhas de terceiros. Os fornecedores e prestadores subcontratados pela própria Corsã em situação normal de mercado, cláusula 12.1.2.10, hipótese que não abrange a RGE, concessionária pública autônoma de energia, nem o evento exame decorrente de temporal severo. Não tem dúvida sobre isso. Isso é fato. Não é opinião. Se o sistema contratual da concessão qualifica esse exato evento, falha de infraestrutura essencial de terceiro não imputável à Corsã, como hipótese de recomposição e não como risco ordinário, não é coerente que a mesma agência, ao interpretar o conceito de ação de terceiros na Resolução Normativa 37 para fins de compensação ao usuário, adote critério mais restritivo e de inspiração puramente civilista, sem qualquer diálogo com a classificação que o próprio contrato de concessão já oferece para o mesmo fato gerador. É a hierarquia das fontes. Isso é básico em direito. E não a preferência por uma ou outra doutrina civilista que deve orientar a qualificação jurídica do evento. O contrato de concessão e seus aditivos, enquanto instrumentos que regem primariamente a relação regulada, precedem, na ordem de aplicação, a integração subsidiária promovida pelas normas gerais das jergas. Aqui, se houver alguma possibilidade de regulação discricionária, ela sempre será subsidiária, porque aqui temos contrato. Mas isso é básico no mundo da doutrina da regulação, básico. A regulação brasileira, quando surge na década de 90, estou falando da década de 90, não estou falando de grandes digressões sobre o que o Trump está fazendo hoje na regulação moderna dos Estados Unidos, nas Public Commission. Não. Estou falando de 1990, qualquer obrinha tem aí. Isso não significa, todavia, e aqui evito que a primazia do contrato seja mal compreendida, como a transferência de ônus para o usuário, que a compensação devida ao usuário desapareça. A obrigação de recompensar o usuário pela interrupção de longa duração do abastecimento, prevista na Resolução 37 e ancorada no dever de continuidade do serviço adequado, é dever autônomo de proteção ao usuário, que não se confunde com a relação de risco travada entre poder concedente e concessionária.
nem por ela pode ser afastado. A repartição contratual de riscos entre as partes é res inter alios acta. No mundo do direito civil, é quando a relação firmada entre terceiros não condiciona o negócio jurídico estabelecido fora dessa relação. Talvez seja direito civil 1. Isso se chama, no mundo do direito, res inter alias acta. Para o usuário, ele não integra essa relação. Portanto, ele não é responsável por ela. E é nessa medida que ele tem que ser protegido. Por quê? Porque o contrato assim responde. Que a primazia do contrato efetivamente franqueia a Corsã, portanto, não é a exoneração perante o usuário, senão o direito de pleitear perante o poder concedente a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro relativa ao evento de Santa Maria, à luz da já mencionada cláusula 12 do contrato. Ou seja, o contrato prevê esta forma. E não esta demagogia de que eu escolho quem vai pagar e digo que vai pagar. Não. Existe uma fórmula contratual escolhida pelo poder concedente, que não somos nós. Esta fórmula está lá no contrato, homologada pela GERGS. Portanto, é um direito que se ressalte. Sequer foi examinado nos autos. Por quê? Porque não foi objeto de pedido formulado pela concessionária. Nesse sentido, senhor presidente, eu divirjo quanto ao conhecimento do pedido, voto por não conhecer do pedido de reconsideração formulado pela Corsã Egea, por incompatibilidade com o pressuposto de instância única exigido no artigo 89 do Regimento Interno, mantendo rígida em todos os seus termos a resolução homologatória 595/2025. Eventualmente, apenas se superada a preliminar no mérito. O senhor quer que eu vote isso, que eu apresente isso, ou quer destacar, presidente? Destacar. Está bem, presidente. Então, vamos ao destaque do ponto de vista de que o voto... Não. Perfeito. Mas debate sobre o conjunto do voto e depois votamos os destaques, então. Perfeito. Então, tá, vamos às discussões. Então, abra a discussão. Conselheira Luciana Luz de Carvalho pediu a manifestação. Presidente, Depois, conselheiro Alexandre presidente, eu acho que é importante ler o voto e destacar na hora da votação, mas o voto tem que ser lido integralmente, no meu entendimento. Destaca na hora da votação, não... Sim, é que na verdade... Sim. Não, a parte da linha 2 não leu. Por favor, conselheiro Giuliani. Regimentalmente, qualquer dos conselheiros, presidente, pode, ao entender que a matéria preliminar, por isso que o nome a palavra é preliminar, antes de. Então, no encaminhamento do voto, que compete tão somente à Vossa Senhoria, do ponto de vista, eu li todo o voto, agora, o encaminhamento da resolução desta casa, fiz a pergunta a Vossa Excelência, como existe uma preliminar, tanto proposta pela senhora relatora quanto por mim, se deveria secar. Ou seja, não há nenhum tipo de problema regimental. Perfeito. Então, vamos às discussões e, a posteriori, então, se retoma a discussão do momento do voto. Por favor, conselheira Luciana. Bem, primeiro, eu gostaria de cumprimentar o doutor Pedro Henrique Poli, né? Mesmo com as nossas divergências jurídicas, tenho que reconhecer a sua civilidade e a serenidade na defesa dos argumentos da sua cliente, né? E o que é muito importante, e nem todos conseguem ter esta serenidade. E da mesma forma, o doutor Felipe Kirchner, também, né, na defesa dos vulneráveis, quero dizer que é muito bom ouvi-los, né? Mesmo às vezes não concordando com tudo ou parcialmente, porque é a defesa elegante, a defesa civilizada e a defesa respeitosa dos seus argumentos. E isto, em um ambiente institucional como o nosso, é indispensável. Dito isto, quero dizer que me chama muito a atenção, não é a primeira vez, colegas, e aqui, presidente, pela sua origem, pela sua indicação, que sempre que se fala de populismo regulatório é para tentar rechaçar, não reconhecer, desconhecer, invalidar
direitos dos usuários e principalmente dos consumidores, né? Como foi dito, nós estamos em uma relação contratual concessionária e poder concedente e destinatário do serviço público, usuários e os consumidores, entendidos como aqueles vulneráveis, quando o direito está em questão, se vem com a expressão pejorativa para indicar direito dos consumidores de populismo regulatório. Eu chamaria isso de demagogia regulatória, né? Ou captura regulatória. Não acho... todos aqui, a concessionária tem direitos legítimos de estar aqui, os consumidores também e o poder concedente também. E esta agência, e assim que eu costumo agir, tem o dever de tratar a todos de forma educada, de forma civilizada. Isto é o mínimo que se tem, né? E aqui também faço referência aos PROCONs de Santa Cruz. Deixa eu ver aqui, por favor. Eu acho que é importante citar a presença por parte até do poder concedente também, né? Que os PROCONs integram os municípios. Então, nós temos Ijuí, Cachoeirinha, Farroupilha, Santa Cruz. Então, são muito bem-vindos os representantes dos PROCONs e também aos que eventualmente já estão presentes e eu não citei. Bem, gostaria também de fazer algumas observações pontuais. Primeiro é que houve aqui uma inovação da fundamentação da Corsã nos memoriais, né? A Corsã contou com defesa técnica por uma colega advogada, em que o centro da fundamentação foi o fato de terceiro em meio ocorrido em uma situação de temporal, né? Então, a questão da inconstitucionalidade ou ilegalidade da resolução normativa, ela não veio no momento da instrução do processo, o que retira a possibilidade de análise pelos órgãos técnicos da agência e jurídicos. Mas eu creio necessário fazer algumas observações que já podem ser feitas em relação à ilegalidade e inconstitucionalidade. Primeiro, a compensação financeira, ela é algo, é um instituto há muito tempo adotado no âmbito regulatório nas indústrias de rede. Aqui, a ANEEL, com quem nós temos convênio desde 1998, adota a compensação financeira para todos os usuários. E qual é a base dessa compensação? E nós também, desde 2017, assim como outras agências reguladoras infranacionais. Então, aqui não se trata de uma responsabilidade extracontratual e também não se trata de acidente de consumo, né? E aqui a gente vê a pouca proximidade com o direito do consumidor, né? Não se está tratando aqui de acidente de consumo, e sim de falha na prestação do serviço, denominado vício do serviço, no artigo 20 do Código de Defesa do Consumidor. Então, a norma da GERGS, que a prevalecer a tese do revisor, ela estaria revogada, né? Porque prevalece o contrato. E o contrato, aqui é preciso dizer, ele não foi homologado pela GERGS, ao contrário do que foi dito, ele não foi homologado, justamente porque houve o reconhecimento majoritário, eu fui vencida, de que a GERGS não tinha competência para homologá-lo, né? O doutor Pedro Henrique sabe deste desfecho, né? Então, no contrato, não há previsão de sanção de multa para casos de interrupção do serviço. Não há multa. O contrato não prevê. E também não poderíamos, a prevalecer a tese do revisor e da Corsã, fazer a compensação financeira que decorre de falha do serviço, onde se vê a redução proporcional aqui à interrupção, né? Então, não estamos... Então,
em frente a um acidente de consumo, não se trata de responsabilidade civil extracontratual. Também aqui não é a citação que eu fiz, não foi de apenas de um autor civilista, mas um autor que se dedicou muito à defesa do consumidor e escreveu obras e com decisões exemplares na matéria de defesa do consumidor. Questão também muito importante, se utiliza na aplicação do direito o diálogo das fontes, se procura fazer um ajuste e acomodação do direito com as fontes do direito em diálogo, utilizando técnicas de coerência, de coordenação dos diplomas legais e do instrumento de concessão. E isto, quem lida com direito, e aqui eu faço referência, doutor Felipe Kirchner, a professora Cláudia Lima Marques, que ontem assumiu como desembargadora, é um orgulho para o Rio Grande do Sul tê-la no Tribunal de Justiça, e trouxe a tese, né, do diálogo das fontes, do professor Eric James. Então, é preciso ter uma certa proximidade com o Código de Defesa do Consumidor para alegar algumas coisas que eu não vou ser deselegante, como ocorreu aqui, né? Vou me silenciar, né? Apenas direi que é um grande equívoco. Também é preciso dizer que a norma de compensação financeira, ela existe tal como outras normas, como a norma de disponibilidade financeira, a norma de limpeza programada de soluções alternativas, que são beneficiárias para a população, mas também muito para a Corsã. Então, é preciso reconhecer a competência normativa, tanto quando ela vai ao encontro dos interesses da concessionária, quando, em outras oportunidades, ela vai ao interesse dos consumidores. Isso não pode deixar de estar no radar do regulador. Outra questão importante que constou nos memoriais, que a Agergs, e falou também nas agências reguladoras, e aqui peço vênias ao doutor Pedro Henrique, quem tem muito respeito, que a Agergs não cabe representar os usuários de forma coletiva. Nós não estamos representando, no sentido processual, os usuários. Se trata de uma autoridade administrativa, uma agência reguladora, que está reconhecendo direitos, possibilidades, né, de direitos aos usuários, aos destinatários do serviço público, assim como faz em relação à Corsã em muitas oportunidades. E este reconhecimento ele decorre da lei, artigo 20 do Código de Defesa do Consumidor, e também todos os demais diplomas legais em que eu já me referi. Então, aqui, colegas, para não me alongar mais, quero também repisar que a Corsã recebe a compensação financeira como quaisquer usuários, então não podemos ter dois pesos e duas medidas, né? A Corsã tem o direito, se aplicável em determinados casos, a normativa da ANEEL, a legislação, a resolução normativa da ANEEL, em ter a compensação financeira reconhecida. Da mesma forma, os usuários. Não é possível reconhecer a existência de uma norma para a concessionária e de uma possibilidade de compensação por não ter o serviço prestado e não receber e não reconhecer para os usuários e, em especial, para os consumidores. Então, aqui quero reiterar que este assunto ele é de grande importância. Se não for decidido no mérito, agora, nesta sessão, nós teremos que enfrentá-lo em outras oportunidades, porque há diversos processos em que a compensação financeira tem sido objeto de recurso da Corsã, recurso legítimo, a companhia tem o direito, mas nós vamos ter que enfrentá-lo, porque significaria a revogação de uma norma
né, os mesmos efeitos da revogação de uma norma, em caso da gente não reconhecer esta importante resolução normativa que a AGERGS, desde 2017, aplica. Muito obrigada, por hora é isto. Obrigado, conselheira Luciana. Conselheiro Alexandre Alves Porce, havia pedido a palavra para um período ainda de discussões. Por favor, a palavra é sua, conselheiro. Boa tarde, conselheiro Lucas, presidente, conselheira Luciana, conselheiro Juliane, Carlos, diretor. Cumprimentos, né, a doutor Felipe, também doutor Pedro, né, pela sustentação aqui. Tem alguns pontos que eu queria mencionar, né, e depois também já sinalizar o que eu entendo, né, como decisão, né, da minha parte, pelo menos, né? Sim. Então, bom, primeiramente, muito salutar, né, a participação da Defensoria aqui, doutor Felipe, do conselheiro Juliano também, acho que deixou claro, né, essa importância, né? Tem vários elementos, eu li detidamente a manifestação que veio, né, nos memoriais, assim como também ali por parte da Corsan, né? Então tem muitos pontos ali muito relevantes, né, muito densos, né, me parece, né? Eu vou destacar do que foi também endereçado, no tanto acho que no voto da conselheira Luciana, como também do conselheiro Juliane, questões importantes, né, que valeria, né, uma discussão, aprofundamento de mérito, como terceiro ou não terceiro, no caso da atuação da RGE junto à companhia, né? A questão de caso fortuito interno, fortuito externo, né, como um elemento também para uma eventual, um eventual pleito de reequilíbrio, né? Então, todas as questões que eu acho que são bastante relevantes do ponto de vista de análise aqui com relação aos nossos processos regulatórios, né? Mas, né, entretanto, né, acho que o ponto até inicial que está presente ali nos memoriais da Defensoria, né, endereça a questão do artigo 89, né, assim como o conselheiro Juliane também, né? Eu já antecipo que tem uma visão favorável a esse endereçamento, né? Mas sem prejuízo também, né, da visão que a conselheira Luciana apresentou, né? Mas, da mesma forma, doutor Felipe, a gente também tem o artigo 70 do regimento que trata ali do prazo para recebimento desses memoriais. Então, nesse caso, né, como o prazo é de 72 horas, no meu entendimento, está comprometido recepcionar, né, esses memoriais aí no âmbito do processo, né? Mas é um documento que estará aqui guardado, né? Pelo menos na minha base de conhecimento, né? E daí, então, dito isso, né, acho que a questão que daí cabe aqui a tratar, né, em relação aos dois votos, né, como eu já antecipei, acho que a gente precisa resguardar, né, essa estabilidade aí das nossas decisões. A gente tem vários processos que já fazem, né, a alusão ao artigo 89 sobre o não conhecimento, né, e esse daqui é um dos que se enquadra perfeitamente nessa situação, como está no voto do conselheiro Juliane. Só ressalto, conselheiro, que tem alguns pontos que não cabe aqui aprofundar, né, que eu tenho de pensamento diferente em relação a questões que estão ali no voto, só mencionando sobre multa, né, sobre a questão da primazia do contrato, né, só destacando que, na minha visão, pelo menos, né, a regulação aqui que se dá, né, ela é tanto contratual como também envolve as normas regulatórias da agência, inclusive a cláusula 2.1 do contrato reconhece isso, né? Essa cláusula 2.1, revisitando ela anteriormente, né, deixa claro, né, o reconhecimento dessas normas
regulatórias da agência. Mas acho que não é nem o caso de aprofundar um debate sobre isso, né? Mas o meu entendimento é de que, né, de fato, né, a gente não tem aqui os requisitos de atendimento do artigo 89 e, em função disso, né, eu entendo que a gente não deve reconhecer o pedido de reconsideração da companhia. Presidente, só para... Por favor, conselheiro Giuliani. Eu acho que é bem importante essas divergências que a gente vai ter. Eu vou colocar o seguinte: o tema da subsidiariedade na capacidade de regulação, ela convive plenamente com a questão do contrato, não há excludente. Então, eu quero dizer o seguinte: talvez eu não tenha sido claro, em outros votos eu já fiz isso, não elimina, o contrato não elimina resoluções normativas, etc. Não mesmo. Porque, como eu canso de dizer, e falo isso em homenagem à dúvida levantada, porque a dúvida nos retira o autoritarismo das certezas, né? Ela vai nos permitir, nos próximos processos, sim, chegarmos ao mérito de questões, eventualmente, onde esse tema vai ser trabalhado. Eu não tenho dúvida. Então, só para quem está nos ouvindo e que eventualmente veja essa insuficiência no voto, não há, do meu ponto de vista, incompatibilidade nessas duas matrizes que são complementares. Não existe uma sem a outra. Existe um processo de organização que a doutrina assim determina. Mas lhe agradeço a ter lembrado, porque nós não decidimos para nós decidimos para a sociedade. Portanto, né, tem outras tantas coisas que me preocupam. Lhe agradeço, né, a observação feita em vista da condição pública dessa audiência. Presidente, né, já antecipo, né, que devo acompanhar, né, com a conselheira Júlia Luciana, sem né, problema, o voto aqui do conselheiro Juliano. Perfeito. Então, desculpe, presidente, só para esta solução, conselheiro sim, Porce, entendo também como plenamente possível, né? Então, de não conhecer, há fundamento também para isso. Então, da minha parte, né, não vejo rótulos. perfeito. Só um minutinho que estou abrindo aqui, mas perfeito. Então, encerradas as discussões, agradeço. Penso que uma sessão como essa hoje, ela traz um amadurecimento no sentido do que fique mais claro, né, do ponto de vista de uma audiência pública ordinária, deliberativa da Agergs. Acho que um conjunto de visões regulatórias foram trazidas aqui, né, nesse processo que trata de Santa Maria, mas nos permite discutir a regulação como um todo, né, sob o ponto de vista da compensação, da subsidiariedade, vários institutos jurídicos da regulação, e penso que hoje tivemos aí um acúmulo de várias exposições jurídicas que nos instigam a pensar. Então, vejo dessa forma. E encerrado, então, o período de discussões, né, vamos para a votação, né? E temos aqui, então, abrindo o período de votação, quero também me somar. Eu, na condição de presidente, penso que, como conselheira relatora e revisor já votaram, né, pela ordem, então, o conselheiro presidente deve votar. Então, também, da mesma forma, divirjo quanto ao conhecimento do pedido do recurso, né, do pedido de reconsideração. E, então, nesse sentido, voto por não conhecer do pedido de reconsideração formulado pela Corsã-EGE, por incompatibilidade com o pressuposto de instância único exigido pelo artigo 89 do Regimento Interno da Agergs, mantendo-se rígida em todos os seus termos a resolução homologatória 595, né? E também estava vendo aqui que essa resolução, então, ela é uma resolução homologada pela Casa, né? Está aqui, cumprimento o nosso diretor-geral, Carlos Alvim, então, que está aqui ao meu lado, né? Que também teve participação nesse processo. E, desta forma, então, o conselheiro Alexandre Porce já se manifestou, já proferiu o seu voto. Então, nós temos, então, por maioria, o não conhecimento do pedido de reconsideração formulado pela Corsã-EGE, o que, desta forma, prejudica a abertura de cognição sobre o mérito deste processo, né? Então, vencido, então, este entendimento aqui hoje. Perfeito. Bom, então vamos, encerrado este ponto de pauta, vamos para comunicações, item 3.1.
A Diretoria-Geral informa a emissão de termo de arquivamento de notificação, TA número 7/2026 relativo à fiscalização realizada na concessionária Rota de Santa Maria S.A., processo número 000-665-3900-25-1. Perfeito. Vamos ao item 3.2. Desculpa, diretor, não sei se o senhor quer se manifestar sobre esse termo de arquivamento ou não há necessidade? Sim. Ele foi uma fiscalização realizada pela Diretoria de Transportes e Mobilidades, né? Foram feitos cinco constatações, sem nenhuma não conformidade, perfeito. Só nível de recomendação. Perfeito, muito obrigado. Diretor, então, item 3.2. Foram distribuídos para análise e deliberação do Conselho Superior os seguintes processos. Processo número 000-348-3900-260, que trata de recurso da Corsan ao auto de infração número 6/2026, relativo à fiscalização das condições de operação da estação de bombeamento de esgoto EB Bela Vista e de emissário no município de Santa Rosa. Conselheiro relator, Ricardo Giuliani Neto. Conselheira revisora, Luciana Luso de Carvalho. Processo número 000-32-3900-267, que trata da proposta de resolução destinada a disciplinar a matriz de risco aplicável aos novos contratos de concessão dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Conselheiro relator, Alexandre Alves Porce. Conselheiro revisor, Ricardo Giuliani Neto. Processo número 000-11-53900-26 dígito 0, que trata de repasse semestral ordinário da conta gráfica da Sulgás. Conselheira relatora, Luciana Luz de Carvalho. Conselheiro revisor, Lucas Salomão da Silva Fur. Vamos, então, aos convites. Então, temos aqui recebido o convite da Corsan para a inauguração do viveiro Elo Verde, realizado no dia 10 de julho, em Santa Maria. Temos também o convite do senhor governador do Estado, Eduardo Leite, a secretária de Estado de Meio Ambiente e Infraestrutura, Marjorie Kaufmann, e o CEO do Grupo Equatorial, Augusto Miranda Paz Júnior, convidam para o ato de apresentação do balanço da CE Equatorial dos 5 anos de gestão da empresa, a realizar-se no dia 16 de julho, às 10 horas, no Salão Alberto Pasqualini, do Palácio Piratini. E nós temos também, feitos esses convites, questiono se mais algum conselheiro tem algum convite que queira trazer para a nossa sessão. Bom, por favor, conselheira. Eu tenho um convite para passar, vou passar formalmente, presidente. Sim. Para passar para os colegas, o curso que vai haver de responsabilidade civil das prestadoras do serviço público nas relações de consumo. No dia, só um minutinho aqui que eu já vejo. No dia de 4 a 7 de agosto, das 9 às 12h30, será online, né, eu vou dar curso. Perfeito. Será, então, pela ABAR, tá? Então, acho que é importante repassar para os colegas, tá, que tiverem interesse. Repassaremos. Perfeito, muito obrigado, conselheira Luciana. Então, encerrando o item convites, mas se não temos outros convites, vamos para assuntos gerais. Temos aqui 3 deliberações, né? Já havia conversado com os colegas, né? A primeira delas, deliberar sobre a participação do conselheiro presidente Marcelo Spilk como debatedor do painel Governança e Autonomia dos Entes Regulados no Saneamento Básico, evento inaugural da 4ª edição da Regulation Week, que terá como foco a regulação do setor de saneamento básico, a realizar-se no dia 31 de agosto, a partir das 9 horas da manhã, na sede da FGV, no Rio de Janeiro. Então, questiono se podemos... Presidente, por favor, conselheiro. Esse tipo de questão, do meu ponto de vista, é a representação institucional da Casa. Isso não deve estar submetido à nossa apreciação, se deve ou não deve, sabe? É o presidente, né? Então, eu penso que esse cuidado institucional, acho que a gente tem que ter, eu não tenho nenhum problema, aprovaria, mas eu acho que a gente tem que começar a perceber que existem determinadas situações que são institucionais, que nós precisamos gerar
com a relevância da decisão da própria presidência. A presidência sabe o que é bom para casa, o que não é bom para casa, ele está sendo convidado, que é uma deferência, e não deve submeter a apreciação do colegiado, que pega amanhã ou depois, vá que um dia na vida eu esteja mal-humorado e resolva votar contra. Mas como nunca estou mal-humorado, eu estou fazendo esta proposta. Presidente. Sim, por favor. Conselheira Luciana. Eu concordo que talvez futuramente no regimento não haveria necessidade. Mas hoje, em respeito ao regimento, diz que compete, são atribuições comuns dos conselheiros, né? Representar a AGERGS por delegação do conselheiro presidente ou deliberação prévia do Conselho Superior. Então, acho que isso é o que tem se feito. Entendi, poderemos rever, não sou contra, mas eu acho importante manter. Tá, eu entendo, Tá, eu vou, conselheira Luciana, só que gostaria de trazer um entendimento também, que é o meu entendimento nesse caso, considerando que se trata, né, de um painel onde o presidente da agência, eu entendo a norma que existe, né, do ponto de vista da aprovação para que algum conselheiro represente a agência num determinado evento, e assim vem funcionando. Eu mesmo, né, não presido a casa e já representei a AGERGS em vários momentos. No entanto, neste caso particular do item 5.1, é um convite personalíssimo, né, para o presidente ser um debatedor de um painel sobre a autonomia da agência, né? Tem razão. Neste caso, eu penso que é algo personalíssimo, né, do ponto de vista de um evento da FGV, né? Bom, então, a proposição do conselheiro Juliane é que não haja uma apreciação e que o presidente possa deliberar, isso seja entendido como uma prerrogativa administrativa presidencial. Está escrito no regimento. Designação do presidente ou... Sim. E casualmente eu estou tratando sobre esse tema e não sobre outro. Presidente, eu acho que é interessante aguardar o conselheiro presidente chegar do seu compromisso e a gente discutir internamente, né? Sim, eu quero... na minha... presidente... Mas, presidente, o conselheiro Luciano, totalmente só para lhe perguntar. Totalmente favorável. A ida dele. Sempre. Perfeito. Sempre. Também favorável a... Tá, então temos essa aprovação, então. Nós temos aqui, então, a deliberação sobre a participação de mais um integrante. Não sei se mais alguém se prontifica a acompanhar o presidente. Isso está aqui na ata. Eu não tenho interesse, disponibilidade. Perfeito. E nós temos aqui, eu já havia conversado, não está aqui nesta folha, sobre o evento Modernização Regulatória e Segurança Jurídica na Infraestrutura, evento legal Infra Summit, né, que é um evento que ocorrerá em São Paulo no dia 26 de agosto, né, e é um evento que tem como foco aqui justamente os temas muito comuns ao que viemos discutindo aqui na casa, né, como, por exemplo, legislação regulatória, modelagens, em temas que são bastante pertinentes à luz, inclusive, dos temas que virão, como DEMAI, DMLU, etc. Então, esse é um evento que eu submeto aqui para Vossas Excelências, porque eu, particularmente, tenho interesse em ir nesse evento e submeto aqui pedido de autorização para ir. Perfeito. Aprovado. Perfeito. Muito obrigado. Bom, assuntos gerais, mais algum colega tem algum assunto geral? Não. Bom, então, encerrada a nossa sessão do dia de hoje, agradeço a presença de todos, cumprimentando novamente os representantes da Defensoria Pública e da Corsã.